Então tá, podemos começar, né? Vamos lá. Bom, então, primeiro, dar bom dia a todos e a todas. Acho que hoje é um dia muito, muito interessante, né? Muito bom da gente poder estar aqui juntos, né? E pensando, né? Nesse evento, nessa manhã de sábado, né? A gente vai ter mais um evento do projeto Inquietações, né? Clínico-Políticas, promovido aqui pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, né? E esse será o segundo evento, né, desse ano, do projeto Inquietações, né, de uma série realizada no ano passado, a partir do ano passado, com o intuito de criar esse espaço, né, onde a gente possa, atravessado pelo pensamento do Ferenczi, pensar essa articulação tão necessária, né, entre a clínica e a política, né? Hoje, nós estamos vivenciando uma grave realidade, né, aqui no Brasil, né, com quase 370 mil pessoas mortas pela pandemia do coronavírus, e uma média, né, que a gente já está se aproximando a 3 mil mortes por dia, né? Além disso, né, o sistema de saúde lutando para sair do colapso, e a tão esperada vacinação caminha a passos lentos, devido aos graves erros, né, dos nossos governantes, né? A pandemia exigiu e ainda exige, né, de todos nós uma série de adaptações, como, por exemplo, os encontros digitais, os usos das máscaras, o álcool em gel, né? Ficar constantemente atento ao distanciamento social, para citar apenas alguns, né? Bom, novos hábitos, novos elementos da vida cotidiana, e como a gente pode acompanhar, tanto na nossa clínica, como em nós mesmos, né, passaram a fazer parte da composição dos nossos sonhos, né? E diante de tantas exigências de adaptação, né, podemos dizer de trabalho psíquico, né, um evento como o de hoje se faz necessário e vital, uma vez que possamos pensar juntos e compartilhar as nossas experiências face a uma realidade tão difícil. O tema do evento de hoje é Ferenczi, a pandemia e os sonhos. A mediação vai ser feita por mim, Eduardo Medeiros, doutor em psicologia clínica, membro do EBEP Rio e membro aqui do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. E antes da gente começar, gostaria de agradecer ao comitê executivo, né, composto por Daniel Cooperman, João Gondar e Eugênio Canecin Dalmolin. E também gostaria de agradecer as pessoas que organizaram e viabilizaram as condições necessárias para que esse evento possa ocorrer, né? Então, agradecimento ao Bartolomeu Vieira, Denise Goldfein, Gianni Viana e Rita Hentz, né? E hoje, então, teremos duas convidadas, né? A Adriana Barbosa Pereira, né, que é psicanalista, professora da PUC São Paulo e do curso de especialização em teoria psicanalítica na mesma universidade, mestre e doutora pelo Instituto de Psicologia da USP e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi. Em abril de 2020, a Adriana propôs a coleção de sonhos Onírico-Pandemia, que ela vai poder falar um pouco, e aí também é organizadora, junto com Nelson Coelho Júnior, do livro Sonhar, Figurar o Terror, Sustentar o Desejo. E a nossa segunda apresentadora de hoje, convidada, Renata Udler Fromberg, é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto SEDES Sapiente e pós-doutora pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Formada em Filosofia e Psicologia pela Universidade de São Paulo, professora convidada do curso de Psicanálise do Instituto SEDES Sapiente e do curso de Teoria Psicanalítica do COGEA-PUC. Se eu errei esse nome, me desculpem, depois vocês me corrigem. E autora dos livros Paranoia, Cena Incestuosa, Abuso e Violência Sexual e Sabina Spielheim I e Sabina Spielheim II. Cada apresentadora terá 20 minutos, né? Agora eu vou passar um pouco para descrever como é que a gente vai trabalhar hoje, né? Cada apresentadora terá mais ou menos uns 20 minutos de apresentação, com um pouco de folga, né? Como a gente estava conversando antes, né? Podendo passar um pouquinho, mas a gente vai tentar manter os 20 minutos. E aí eu estou aqui também na função de mediação, para avisar também quando a gente estiver se aproximando, né, desses 20, 25 minutos, para a gente poder respeitar esse tempo, né, e
ficar aqui nos contornos do nosso evento. E pedimos para as pessoas que estiverem interessadas a colocar questões ou fazer perguntas, né, que a pessoa interessada coloque o nome no chat aqui da plataforma, né, que ao final a gente vai fazer uma lista, né, e vai chamar as pessoas para fazerem as perguntas, né, num segundo momento. Bom, tendo dito isso, feita essa abertura, eu passo então a palavra para a nossa primeira apresentadora e convidada, Adriana Barbosa Pereira. Obrigada, Eduardo. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Projeto Inquietações pelo convite e pela criação e continuidade desse espaço, que é muito vitalizante para mim em tempos de tantas rupturas. Eu agradeço enormemente a oportunidade de estar com a colega Renata, minha colega na USP anteriormente, e hoje minha colega no Teoria Psicanalítica, e também o Eduardo, né? E também a oportunidade de apresentar a coleção Onírico Pandemia, que, como disse o Eduardo, eu propus em abril de 2020. Naquele então, eu já desejava que a Onírico tivesse vida longa, mas sem a continuidade da pandemia, que já matou mais de 368 mil pessoas no Brasil. Mas segue aqui a aposta que sonhar nos ajuda a figurar o terror e sustentar o desejo. Eu fiz um esforço significativo de síntese em meio a uma profusão de leituras e peço desculpas por ler. Eu espero, nessa fala, apresentar as bases do projeto Onírico Pandemia, trabalhar com 3 sonhos e pensar com vocês algumas funções do sonhar, especialmente a função traumatofílica do sonho proposta por Ferenczi, e também articular essa noção com o trabalho de figurabilidade. Como nosso tempo é curto, eu sugiro posteriormente a leitura do livro Figurar o Terror, Sustentar o Desejo, que vai ser lançado em junho, que é uma coleção de vários ensaios sobre os sonhos da Onírico Pandemia. Então, esse encontro de hoje é, para mim, mais um espaço para dar continuidade aos processos de testemunho que levam em conta as percepções e os desejos inconscientes para um dos maiores lutos coletivos da nossa história, que modificou e modificará a nossa vida de modo irremediável. A crise pandêmica revelou em alto contraste a importância do sonhar como forma de metabolização do terror em que fomos lançados, nessa coincidência cruel entre crise sanitária e desgoverno programático no Brasil. Além das 2 funções mais difundidas nos sonhos, a de guardião do sono e realizador de desejos, uma terceira função chamada por Ferenczi de traumatofílica se destaca nos sonhos da pandemia, ainda que ela não seja exclusiva, vale dizer. Me lembro de uma menininha de 3 anos. Ela diz para a mãe que faz muito tempo que não vai no quintal, escola, em que brinca com outras crianças. A mãe diz que ela deve estar mesmo saudosa, ao que ela complementa. Agora as crianças brincam lá nos sonhos. Ela sabe bem que sonhar em tempos de pandemia é também sobre sustentar o desejo. Voltando à função traumatofílica, podemos tomá-la como forma de apropriação psíquica do terror, uma tentativa de minimizar o potencial traumático de um acontecimento patógeno, ainda quando essa apropriação repete de modo quase direto o vivido. São sonhos menos deformados pela condensação e pelo deslocamento. Grande parte dos sonhos cai no esquecimento, o que Freud destacou como um sonhar bem-sucedido. Porém, outros tantos convidam o sonhador e todos os outros a quem são endereçados a dar continuidade ao processo de apropriação, transformação e construção de suas figuras, sentidos e enigmas. Essa função, a função traumatofílica, está presente nesses sonhos interrompidos, de modo a convocar um trabalho de continuidade em termos de figuração e narração da experiência onírica. Se isso acontece classicamente nas análises, aqui acontece de maneira transsubjetiva,
ou seja, cultural. Eu vou ler um pedacinho de um trecho do Paul Preciado, no livro Um Apartamento em Urano, que vai dizer da importância dos sonhos na vida, né? Ele diz assim: há sonhos que, por sua intensidade sensorial, às vezes pelo realismo, às vezes justamente pela falta dele, merecem entrar numa biografia em pé de igualdade com o mais notório dos fatos acontecidos durante aquilo a que normalmente se reduzem as ditas experiências realmente vividas, ou seja, as que acontecem durante a vigília. Ao fim e ao cabo, a vida começa e termina na inconsciência. E as ações plenamente conscientes não passam de ilhotas num arquipélago dos sonhos. Por isso, nenhuma vida pode ser plenamente narrada ou avaliada em sua felicidade ou em sua loucura, sem levar em conta as experiências oníricas. Não se trata aqui de ver que a vida é um sonho, mas de ver que os sonhos também são vida. O psiquismo humano não para de criar e processar a realidade, às vezes em sonho, às vezes acordado. Então, vou aqui ao sonho zero da coleção Onírico Pandemia. É mais ou menos assim: sonhei com covas na terra. Os velhos são convidados a entrar, mas eles estão vivos. Acordei assustada. Esse é um sonho curto e próximo demais do pesadelo do dia, do terror dos restos diurnos de membros do governo calculando o valor da vida dos idosos. Ele quase não sofreu condensação ou deslocamento. Ainda assim, faz a figuração operar como um primeiro modo de apresentar inscrições ainda sem forma. São uma espécie de conhecidos não pensados, como propôs o Bolas, em um enredo figurativo muito sintético e de alta intensidade alucinatória. Tão alta que acorda a sonhadora. A sorte é que desse sonho de terror é possível acordar, o que não acontece com os nossos pesadelos diurnos nos últimos tempos. Pois dessa vez a subjetividade não está mais passiva diante... desculpem. Diante da agonia. Ela revira o acontecimento vivido passivamente em experiência ativa, mesmo que isso provoque desprazer. Assim, muito longe de um projeto negacionista ou de qualquer concepção romantizada sobre os sonhos, a coleção vem dar lugar legítimo e de interesse para o sonhar diante de uma catástrofe. Trata-se mais de criar espaços para o sonhar do que tratar o sonho como um objeto, como sugere Pontalis. Assim como se trata menos de fazer uma interpretação do inconsciente do sonhador, sem a sua associatividade, ou de encontrar figuras de um inconsciente coletivo. Não é essa a proposta da Onírico. O sonho aqui faz função interpretante da singularidade de quem leu o sonho, articulado à nossa experiência coletiva. Relatos de insônia e de mudança no padrão dos sonhos a partir do isolamento vivido em todo o mundo, evidente também na intensificação dos meus próprios sonhos e naqueles dos nossos pacientes, e a lembrança do livro de Charlotte Berat, Sonhos do Terceiro Reich, impulsionou o projeto. O mais interessante na proposta de Berat e no que ela inspira é o fato de o sonho poder ser, ao mesmo tempo, íntimo e coletivo, revelando as passagens entre as dimensões intrapsíquica, intersubjetiva e social. São travessias, vai e vem entre a intensidade afetiva do sonhado, passando pelo sonho lembrado, chegando depois ao sonho narrado e às suas associações. Na coleção, há uma espécie de partilha do sensível, né? Ela permite uma partilha do sensível que liga esses afetos do terror, do dia, e permite uma construção das imagens noturnas a ponto de explicitar uma relação
bastante original entre as experiências subjetivas, né, e singulares, os desejos arcaicos e infantis, inclusive, né, e a nossa vida social e contemporânea. O onírico, que tomamos anteriormente como um dos modelos do estético, eu falei disso na minha tese de doutorado, sustenta a contiguidade entre o sensível e o inteligível, entre a imagem e a palavra, desfazendo uma hierarquia que vai da distância afetiva do regime da representação à intensidade do regime estético, ou apresentativo, como nos diz Rancière no Inconsciente Estético. De certo modo, isso também já foi pensado, né, de um outro jeito, pelo Ferenczi, por exemplo, na autogênese do símbolo, no destaque que dá ao corpo e à percepção na experiência psicanalítica. Mas quais seriam, então, os efeitos quando que eu estou chamando aqui de a obra do sonho se pretende pública? Contar o sonho pode ser comparado, tal como na antiguidade, a uma forma de se liberar das suas consequências funestas, teria o que Ferenczi chama de função evacuativa. Essa alteridade psíquica dos sonhos, porque ele também nos é estranho, é devolvida, então, à alteridade do social. Ora, o sonhador conta seu sonho porque se orgulha da sua obra, mesmo quando ela é bizarra, como nos lembra Blanchot. Contudo, ele também o faz a fim de se apropriar dele e de se desfazer, em parte, ao menos, da sua estranheza. Ao fazê-lo, conta algo sobre si para o outro, criando entre eu e o outro um nós. A figurabilidade é um modo particular de acesso a esses conteúdos não pensados, como propôs Bolas, é uma articulação desses elementos fragmentados dos acontecimentos do dia. Ao contrário de fixar sentidos para os sonhos, a proposta da Onírico tem a intenção de abrir uma estética para outros olhares, né? Essa estética que eu estou chamando de estética onírica, seguindo uma sugestão feita pelo filósofo e historiador de arte Didier Huberman, num livro que se chama O que Vemos, o que nos olha. Nessa medida, né, quando a gente olha para o sonho da coleção, a gente vai falar muito mais de nós mesmos, né, do que do inconsciente do nosso sonhador, né? Mesmo porque a gente não tem as associações dele. Então, eu não vou conseguir aqui entrar numa conceituação mais aprofundada da noção de figurabilidade, mas depois vocês podem acompanhar um ensaio que eu escrevi com o colega Gustavo Dionísio no livro, mas eu vou fazer algumas pontuações só, né? Eu primeiro queria dizer que eu penso a figurabilidade não só como uma deformação, mas também com a sua capacidade de construção na ligação de traços anteriormente desligados dos excessos afetivos do potencial traumático. Então, nessa medida, a figurabilidade pode ser pensada como uma espécie de antígeno em relação ao patógeno do excesso que poderia produzir o trauma. E a isso acrescentamos que o maior risco psíquico seria a radicalidade do desligamento na incapacidade de sonhar e na incapacidade de dormir, o que também é queixa comum no contexto da pandemia. Então, eu venho pensando aqui os sonhos como uma manufatura pouco estável, cortes no registro do visível, e isso significa dizer que o que antes não podia aparecer, ou que ainda não tinha ganhado uma figura propriamente subjetiva, né, surge agora como uma forma própria e subjetivada. O trabalho de figurabilidade visa configurar no interior dos espaços psíquicos que se encontravam vazios, ali onde se testemunha a criação ou a descoberta de formas que antes não existiam. Nesse sentido, formar é direcionar a coisa a um contorno simbólico e dar a ela um estofo de significação.
Se incluirmos os sonhos de terror nessa análise, podemos dizer que a função de apropriação dos traços fragmentados da percepção dá-se originalmente justamente através da figurabilidade alucinatória. Então, não se trata necessariamente de deformação do conteúdo recalcado, mas de uma translação da quantidade em qualidade, capaz de fazer a contenção de uma potência traumática que vemos nos sonhos coletados nessa crise político-pandêmica. Nesse sentido, é possível pensar um tipo de exercício de recepção estética que pode ser, de certo modo, estendido para análise ou encontro com esse sonho, onde não se procura necessariamente um de trás, mas permite a continuidade da associatividade pelos leitores do sonho. Então, tais considerações podem ser um modo, uma metodologia, né, de encontro com os sonhos da coleção. E aí, tal como no processo terapêutico da análise, os sentidos para o vivido serão criados a partir desse espaço, desse lugar, desse enquadre que é o projeto, né? Ou seja, a construção desse enquadre, né? Um lugar para o analisando, e nesse caso da coleção, para o sonhador não estar sozinho. O paradigma aqui da escuta, olhar e recepção do sonho se baseia, portanto, em fazer continência, tradução associativa, mas também o que eu vou chamar de um dilaceramento da imagem, sabendo que o umbigo do sonho permanece não interpretável. Então, essa associação não é desveladora e nem tem um fim, né? Claro, no sentido de de revelação de um conteúdo recalcado. Então, as imagens do sonho estão a meio caminho da formação, entre uma forma formada, que pode ser narrada pelo sonhador, e uma forma formante, que então se revela e dá lugar para o trabalho de continuidade da figuração e da narração. Então, vou tentar aqui fazer um exercício com dois sonhos. E eu chamei esse exercício de sonhar entre Fuzis e Caetano. Aberturas antagônicas aparecem em duas obras de sonho. Colocar um sonho diante do outro talvez permita que a síntese aparentemente calma de um venha nos proteger da intensidade invasiva do outro. Vários sonhos da coleção foram batizados, né, seguindo a tradição freudiana, e esse se chama Fuzis Desenhados no Céu, ou Nova Ordem Mundial. E nesse, a ameaça distópica surge de cima, esmagando e imobilizando, ao passo que vigia quem está embaixo. A invasão frenética e ensurdecedora vem de todos os lados, causando rupturas no tempo e no espaço. Não é o chão que se abre, como na imagem do terremoto que marca nosso imaginário das catástrofes, mas uma espécie de distopia que se impõe. Se a doença trazida pelo vírus se encena indiretamente aí, com a experiência de ruptura e de invasão da casa-corpo, não é o vírus em si a doença mais violenta que se apresenta para nós pelas imagens do sonhador. A doença mais vil seria justamente o elogio à violência do atual governo brasileiro. O sonhador não foi protegido da ameaça cuja intensidade o acordou, levando à falência de pelo menos parte dos objetivos do sonho, que seria continuar sonhando, né? No início da narrativa, os jatos, que são armas de guerra, estão longe e trazem uma mensagem em vermelho, ainda por se revelar, apesar de haver um ruído que parece antecipar sua agressividade. A ameaça se desloca para a figura de um drone panóptico, que além de vigiar a todos, entrega lâminas em formato de gancho a uma horda de drones que se aproxima demasiadamente do sonhador, já agora ameaçado por uma nova ordem mundial,
que se condensa nas imagens de fuzis desenhado em vermelho neon pelos jatos que se veem ao longe. As lâminas serviram como arma do novo regime, a fim de que a violência fosse instaurada de vez na sociedade. Trata-se de uma ordem para que as pessoas se assassinem, ou seja, uma nova sociedade na qual o Estado, se torna o mandatário dos crimes. De forma curiosa, uma nova ordem mundial faz também associação com uma conhecida canção do Caetano Veloso, Fora da Ordem, certamente menos apaziguadora do que a narrativa cândida que vai vir no próximo sonho, que eu vou apresentar. Então, um trechinho da música do Caetano que diz assim: aqui tudo parece que era ainda construção e já é ruína. Tudo é menino, menina, no olho da rua nada continua, alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. O sonhador escolheu narrar seu sonho em áudio, de modo que a transcrição nos deixa mais próximos da sua experiência, demarcando olhos e ouvidos abertos. Nessas passagens, figurantes que caminham em sentidos regressivos e progressivos entre os processos originários, primários e secundários, a experiência invasiva de um governo negacionista e violento tem tamanha eloquência a ponto de ganhar um lugar na nossa memória coletiva. Entrar nesse enredo distópico e alucinatório não é apenas adentrar o sonho de um jovem rapaz que está, como todos nós, assustado com o que vem pela frente, o que já não seria pouco, mas é também reconhecer a intensidade dessas figuras de uma realidade pesadelo. O que vemos é de fato assustador, pois o que nos olha de cima é monumental, gigante. Vigia de longe e invade de perto, com o imperativo de que nos matemos uns aos outros. Jatos desenham com fumaça vermelha até ganhar a nitidez e o brilho de um imperativo político em que a nova ordem mundial não tem compromisso com a vida. A compreensão desse imperativo é radicalizada quando o corpo do sonhador é invadido e a ele são entregues as lâminas arma. Abre aspas. Eu entendia que essas lâminas estavam sendo entregues porque, seja lá quem comandava esse novo governo, essa nova ordem mundial, queria que a violência fosse instaurada na sociedade de vez. Já diante dos pais, como figuras ambíguas de proteção e regulação da agressividade, o sonho é interrompido sob o risco de que se assuma a nova ordem ou, ao contrário, o sonhador venha a se levantar contra ela, o que igualmente exigiria violência. Será que o sonhador leu no dia anterior do sonho o texto Necropolítica de Mbembe, ou estava apenas acompanhando as notícias do país com os decretos que facilitam o acesso a armas e munição? Qualquer correlação entre essa análise da necropolítica e o sonho, ainda que esteja marcado, obviamente, pelos processos secundários da narração do sonho, não é mera coincidência. Porém, diante da impossibilidade de seguir figurando com o excesso que toca o sonhador narcisicamente, em seu corpo e em sua própria violência, abre aspas, pois minha morte está de mãos dadas com a morte do outro, segundo Mbembe, o sonhador acorda. Apesar da sua força estética e do enredo que ganhou associações secundárias ao contá-lo, poderíamos qualificar esse sonho como traumatofílico? Eu queria discutir isso com vocês. Na medida em que tenta inscrever os excessos de uma realidade distópica do potencial traumático, os pesadelos cumprem também uma função traumatofílica? E agora eu vou para o próximo sonho. De costas, palavras projetadas. Aí eu vou ler o sonho mesmo. Estava em Paris, na beira do Sena. Meio por acaso, topei com o show do Caetano. Caetano ficava numa espécie de palanque elevado e o público e eu, inclusive, ficávamos de costa para esse palanque.
Conforme Caetano ia cantando, as palavras cantadas iam sendo projetadas no muro do outro lado do rio. O público ficava olhando para essas projeções. Me juntei ao público e fiquei assistindo ao show, achando muito bom. Agora, somos convidados a entrar em outra estética onírica, na síntese calma das boas palavras cantadas pelo cantor e projetadas em um muro do outro lado do rio. Mais uma vez, o espaço é aberto, embora nesse caso não seja, ao menos aparentemente, ameaçador. As pessoas estão ao ar livre e juntas. Sonho, realização de desejo? Haveria um desejo menos aparente nesse conteúdo manifesto? Ou se trata quase de um sonho diurno, comum ao acordar? Curiosamente, as pessoas estão de costas para o palanque, onde se encontra o artista. Vê-se aqui uma deformação que faz enigma para nós, assim como no uso da palavra palanque, comum para descrever os tablados altos dos comícios. Seu uso não é equivocado, mas menos habitual do que a palavra palco para descrever o tablado dos shows e peças. Caetano, a arte, a estética, seriam aqui convocados a ocupar também um lugar político? É interessantíssima a inversão da posição do corpo e do olhar. O público dá as costas ao cantor. Adriana, a gente vai precisar chegar nos últimos minutinhos, aí só Tá para bom. dar um tempo para você poder amarrar esse finalzinho da apresentação. Sim, estamos bem no finalzinho, tá bom? Então, Caetano, a arte e a estética seriam convocados a ocupar também o lugar político? É interessantíssima a inversão da posição do corpo e do olhar. O público dá as costas ao cantor, mas o que vale parece ser a ressonância dos seus versos e que, a rigor, são imagens projetadas. Isso diz das relações mediadas pelas telas no isolamento social. Ficar de costas parece menos um gesto de menosprezo do que de confiança nesse caso. Ou será uma condensação paradoxal, com duas mensagens opostas? Desprezo diante da alienação de grande parte da população frente a quem está atualmente no palanque, ao governo, e no polo oposto dessa mesma mensagem, a confiança no artista? O olhar de todos não converge para um ponto único, ou mesmo para a sedução da figura do líder das massas, tal como analisa Freud. Na verdade, se escuta a canção. Nessa inversão do olhar, o olhar diverge, amplia-se o espectro. E as palavras da poesia canção são pontes, barcos, pássaros, capazes de atravessar o rio e encontram tela para projetar-se para todos. Uma espécie de sonho-devaneio que no conteúdo manifesto realiza ao mesmo tempo o nosso desejo de estar juntos, que se tornou impossível por conta da pandemia, ainda que de costas, e o desejo de estar em um outro país ou de que fôssemos um outro país. Os restos diurnos de muitos que assistiram à live que Caetano fez como forma coletiva de comemoração do Natal também parecem dar material para esse sonho. Talvez o sonhador também tenha visto a conversa do artista com o Preciado na live da Flip, no qual Caetano menciona Narciso em férias e descreve a experiência de ter sido preso pela ditadura militar. Na contramão dessas vivências traumáticas, é como se o sonho do show tentasse desfazer as sombras do isolamento, da prisão a que estamos submetidos agora e da ditadura simbólica da alienação política que assola o Brasil. Vale destacar que, nesse texto, Caetano menciona uma curiosa mudança no seu padrão de sono. Ele, que sempre teve dificuldade para dormir em condições normais, sentiu o sono como imperativo quando na situação de encarceramento. Em tamanha privação e sem saber nada sobre o porquê de estar preso e qual seria o seu destino, restaria outra coisa ao artista se não dormir? Ou, quem sabe, não seria isto uma tentativa de restauração do narcisismo perdido com a prisão? Dormir e sonhar reparam potencialmente nosso eu,
sobretudo quando atacado pelo risco da morte, pela contenção do movimento dos corpos, pela proibição da expressão da nossa sexualidade. Ora, quando as nossas certezas, mesmo que ilusórias, sobre a projeção do futuro se encontram alijadas, o que parece restar é apenas uma melancolização sem horizonte imediato de saída. Contudo, não é essa a solução do último sonho. Não se trata de um sonho aprisionado. Inclusive, nossa hipótese é que os sonhos não estão aprisionados, ou tampouco seriam aprisionáveis. Na conversa, o cantor sugere para apreciado que leia Guimarães Rosa, e nossa hipótese é que talvez a sonhadora, né, tenha associado, ou seja, que são as nossas associações, né, mas que quem sabe ela também tenha visto, né, é uma brincadeira, quem sabe ela também teve esses restos diurnos, né, com uma canção do Caetano que se chama justamente A Terceira Margem, porque tem um rio nesse sonho, né? E aqui a associatividade desencadeada em nós por essa narrativa dos sonhos pode ter sido uma espécie de tela coletiva, um cinema ao ar livre sob o céu da terceira margem do rio, a fim de projetarmos nossos filmes oníricos. Aparentemente tão íntimos e secretos, nossos sonhos da noite podem, no entanto, ganhar, se não forem exclusivamente de um, o que nos ajudaria a construir a memória de um nós nesses tempos sombrios. Talvez permita também ser uma tela social por demais esgarçada, sobretudo agora, sendo capaz de nos proteger dos fuzis vermelhos, quem sabe evitar a queda do céu e de nós mesmos em tempos tão duros. Uma forma de seguir dando lugar interno, mas também partilhado, para colocar na realidade a conversa entre os sonhos da noite e os sonhos do dia, como no fluxo de um rio em cujas margens que resistem, insistem em figurar, estão, ora palavra pescando não palavra, ora não palavra pescando palavra. Então, para finalizar, eu desejo aqui, né, uma vontade de acorda, Brasil, mas não deixa de sonhar. Obrigada. Obrigado, Adriana, pelas questões que você trouxe, pelas interpretações. Acho que a gente vai ter depois um momento para poder conversar melhor, né? E, bom, já aproveito e passo aqui a palavra, então, para a nossa segunda apresentadora, Renata Kronberg. Bem-vinda, Renata. A palavra está com você. Vou ver aqui. Tá me ouvindo? Dá para ouvir? Está ótimo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a Diane, a Rita, o Bartô, a Denise, a Renata, essa acolhida tão boa que vocês nos deram para nos tranquilizar para esse evento. E acho que foi a Rita, não me lembro, que disse assim, mas não se preocupe, dá sempre um furo. Né? E eu falei, dessa vez foi comigo, quase que eu não consigo entrar no ar. Mas aí eu brinquei na hora, eu falei assim, mas esse grupo começou com um furo, o furo do Congresso. E, no entanto, esse grupo está tão potente, tão vital, tão transformador, e o Congresso, de fim, se tornou meio ou pretexto para um grupo que vem se formando rapidamente, como esse grupo acolhedor, bem-humorado. Né? E, então, eu agradeço muito a participação aqui. E uma segunda observação, que estou particularmente, pessoalmente, nesses tempos tão difíceis, feliz de estar aqui com esse texto, com esse projeto tão lindo, né, que a Adriana colocou, né, para vocês, nessa participação que ela me convidou para esse livro. E quando eu estava fazendo o texto, né, eu pensei, acho que eu vou aproveitar, de alguma maneira, tive a intuição. Uma vez a Jo Gondar falou para o Eugênio que queria ver alguma coisa da Sabina Spielrein com Ferenc, né?
E eu achei que ia ser nesse texto, mas nunca pensei que eu iria tão rapidamente apresentar isso aqui no grupo. Então, é desses mistérios do sentido que, digamos, a gente assiste, né? Bons momentos em tempos tão angustiantes. Então, deixa eu abrir aqui. Bom, eu chamei esse texto, né, no livro, que vai ser publicado de maneira menos condensada do que aqui, eu chamei Sonhos para Renata, porque foi com esse belo desejo da amiga e colega Adriana que eu recebi os sonhos para escolher quais sonhadores eu iria, então, me ver na ampliação polifônica desejada pelo livro, né? Quer dizer, desejar sonhos para alguém, acho que a Adriana falou magistralmente isso agora, né? Nesse belo texto que ela apresentou, é desejar que a pessoa siga no trabalho subjetivo de forjar sua singularidade desejante. O convite para sonhar os sonhos de alguém é estabelecer conexões culturais ao associar com o sonho alheio, na ausência das associações do sonhador, produzir um trabalho de tessitura, um trabalho de cultura, a partir do trabalho do sonho de um outro. O sonho, como via régia do inconsciente do sonhador, é o que Freud inaugura com a interpretação dos sonhos em 1900. Esse livro traz o papel fundamental da associação livre por parte do sonhador e da atenção flutuante por parte do analista interpretante, papel que se tornaria fundamental para a própria prática psicanalítica, enunciando a enunciação de suas regras fundamentais. Mas achar a outra cena inconsciente, aquela do traumatismo coletivo compartilhado, e perscrutar o rastro desse coletivo nos sonhos, traz ecos de uma mudança fundamental na obra de Freud, que foi além do princípio do prazer de 1920. Mudança do sentido do sonho, a partir da repetição do traumático, buscando ligar a intensidade geradora de caos que excede o aparelho psíquico e o coloca fora da ação de ligação que o constitui. O sonho traumático é aí preservação da vida psíquica e, portanto, da própria vida, antes de ser realização de desejo, o que suporia um aparelho psíquico preservado. Sendo assim, associei livremente com o sonho alheio, tomando a linguagem como terreno cultural comum. Então, dos dois sonhos que eu trabalhei, juntando ainda um terceiro, que era meu mesmo, né? Eu escolhi um, por razões de tempo. Então, convido vocês a associarem com o relato do sonho que eu chamei Filhotes de Elefante. Sonhei com a casa antiga, aliás, não fui eu que chamei, já veio com esse nome. Sonhei com a casa antiga, aquela da Rua Mármore, que muita gente conheceu. Era um almoço com amigos, crianças correndo, gente com pratinho na mão, copo lagoinha no murinho. Eu cozinhava um angu à baiana e uma mandioca. Daí fui ao portão, uma manada de filhotes de elefantes, uns 5 ou 6 passando pela rua, e vieram entrando pelo meu portão, entrando em casa, de mansinho, sem derrubar nada, silenciosamente. Consegui tocar os elefantes para fora e acordei. Bom, as minhas associações. Sutil feito uma pata de elefante, um elefante numa loja de bibelôs. Situação de risco de uma fragmentação, de um desastre. Se opõe à circulação livre das crianças. Crianças correndo alude ao infantil pulsional podendo circular. Casa antiga a outras épocas.
Outra época da casa, um almoço com amigos e crianças correndo. Situação perigosa e não possível no momento da pandemia. Virou passado e desejo de futuro, devir. Angu à baiana. Angu refere-se à situação difícil, angustiante. A gente diz caroço de angu. Rua mármore. Mármore é o material de túmulos, frio como mármore. Filhotes de elefantes, 5 ou 6 passando. Alude ao Édipo infantil. Os números aludem à idade. 6 é sexo. Tocar para fora da casa um perigo que entrou de fora quando foi ao portão. Os elefantes que poderiam causar um mal, elemento estranho, manada. Elefante igual a vírus. O invisível coronavírus age no corpo dos afetados gravemente, como uma pata de elefante, aspirando e sugando com suas múltiplas trombas as forças vitais básicas na sua ação destrutiva, para poder replicar-se na sua vida não vida de vírus. Elefante é um organismo vivo imensamente grande, equivalendo simbolicamente a um organismo natural imensamente pequeno. O que se pode desejar é que eles fiquem quietos dentro da casa-corpo, para poderem ser expulsos. O que felizmente acontece na grande maioria dos casos, ainda que fora da casa-corpo continuem a circular. Elemento copo lagoinha no murinho. Inicialmente me pareceu o elemento enigmático do sonho, o umbigo do sonho, mas depois pensei em um continente da água, sinônimo de vida, já que ela compõe 70% do organismo humano. Murinho é defesa entre o dentro e o fora, é separador. A vida em cima do muro, já que a morte é o significante mestre da humanidade desde o dia 11 de março de 2020. Em 2021, a vacina é o significante mestre de vida, pouco a pouco se impondo, nos fazendo sair de cima do muro. Escrevi isso antes de março, né? Em cima do muro, se diz de quem está com medo e não sabe qual posição tomar. Mas a água no muro me fez lembrar o sonho de um amigo que via a cidade meia submersa na água como representação da pandemia. O sonhador ou sonhadora é bem-sucedido ou sucedida até certo ponto em lidar com a angústia e continuar dormindo. A angústia de que se virar frente ao desamparo estrutural edípico que bate à porta diante do traumático. Mas ele acorda com o sonho. Algo se processa no sonho que o faz resolver a situação angustiante, preservar a casa antiga, casa-corpo, aparelho psíquico e de pensamento, onde ele pode pensar o perigo oniricamente para acordar para a realidade ainda angustiante. Bom, aí, depois que eu liguei com o sonho que eu tive, eu passei, então, a segunda parte do meu texto de 3 partes, para falar da potência restauradora e criativa dos sonhos. Para fazer valer a hipótese de que os sonhos são, ao mesmo tempo, singulares e coletivos, e que os partilhar é uma forma de figurar o terror e sustentar os desejos, fui ao capítulo 7 de A Interpretação do Sonho. Lá achei 4 trechos, 3 deles em nota de rodapé, que falavam o seguinte. O primeiro, está bem condensado aqui, né? O fator externo pode penetrar no sonho, já que durante uma análise podem ocorrer diversos incidentes. O pai do paciente pode morrer sem que ele o tenha matado. Também pode rebentar uma guerra que define a análise. Ainda que o acontecimento perturbador seja real e independente do paciente, muitas vezes depende apenas deste o quanto de efeito perturbador lhe será concedido, e a resistência se mostra de maneira inconfundível
no aproveitamento pronto e exagerado de uma dessas ocasiões. Segundo trecho. O trabalho do sonho encontra a tarefa de transformar em sonho uma série de pensamentos bastante abstratos da vida e da vigília, não suscetíveis de uma figuração direta. Ele procura resolver essa tarefa se apossando de outro material de pensamentos que se encontrava numa relação frouxa, alegórica, com os pensamentos abstratos e que ofereceria menores obstáculos à figuração. Evidentemente, a Adriana já trabalhou com maestria essa questão aí no texto dela, né? O terceiro trecho, o sonhar é, em seu todo, uma regressão a condições mais remotas do sonhador, uma revivificação de sua infância. Mas, por trás dessa infância individual, nos é prometido um acesso à infância filogenética, ao desenvolvimento do gênero humano, do qual o do indivíduo é, de fato, uma repetição abreviada, influenciada pelas circunstâncias casuais da vida. Por meio da análise dos sonhos, chegamos a conhecer a herança arcaica do homem, aquilo que nele é uma regressão a condições mais remotas do sonhador, uma revivificação. Isso eu já li, né? Mas por trás dessa infância individual, nos é prometido um acesso à infância filogenética, ao desenvolvimento do gênero humano, do qual o do indivíduo é, de fato, uma repetição abreviada, influenciada pelas circunstâncias casuais da vida. Por meio da análise dos sonhos, chegamos a conhecer a herança arcaica do homem, aquilo que nele é psiquicamente inato. No quarto trecho, finalmente, Freud dirá que os restos noturnos são os genuínos perturbadores do sono e não o sonho que se esforça a resguardá-lo. Freud afirma também que ainda não se conhece como isso se dá. É aqui que podemos evocar um autor como Siddhartha Ribeiro, esse neurocientista freudiano, que parte de maneira honesta da interpretação dos sonhos de Freud nos primórdios de sua pesquisa e que chama a atenção para a importância do sonho para a reestruturação das memórias e, portanto, o seu papel crucial para o aprendizado na função regressiva ao inconsciente, entendido como conjunto de memórias, incorporação das novas memórias trazidas pelos restos diurnos para o sono-sonho diário. Nessas indicações metapsicológicas que procuro fazer para embasar o jogo associativo com os sonhos, trago agora Sabina Spiorra. Em sua teoria tópica metapsicológica, ela acrescenta ao inconsciente recalcado, à censura e ao pré-consciente a ideia de um subconsciente, de um pensamento subliminar, que às vezes ela coloca como sinônimo. Para ela, o simbólico se encontra na essência do pensamento subconsciente, que ela chama também de subliminar, decalcando em símbolos mais arcaicos, visuais, acústicos e dinâmicos, o pensamento consciente. A análise do subconsciente nos revela os mais interessantes problemas pessoais e da psicologia coletiva, problemas que devem ser transformados numa linguagem simbólica subliminar devido à repressão exercida pelo pensamento dirigido. Ao menos 4 instâncias se influenciam mutuamente, colaboram na formação do símbolo no sonho. Os conteúdos psíquicos conscientes e subconscientes, os sentimentos do corpo, o recalcado e os outros desejos condenados pela censura. Bom, podemos perceber nesses trechos selecionados por mim, nesse tratamento conceitual que emanou do trabalho coletivo do sonho, que eles procedem, com exceção de uma época posterior à Primeira Guerra Mundial, em plena pandemia da gripe espanhola, que se prolongou até o fim da década de 1920. Daí a importância da percepção de como o sonho daria conta do fator externo
seja da atualidade, seja de herança biológica, evolutiva e cultural. Se acompanharmos o que se passou entre as teorizações mutuamente alimentadas entre Freud e Ferenczi, especialmente a partir da Primeira Guerra Mundial, onde Ferenczi do Front trazia novas questões sobre a origem filogenética da humanidade enquanto espécie, enquanto fruto da organização social que Freud havia proposto a partir de Totem e Tabu, no manuscrito do Thalassa, né? E sobre a primeiro manuscrito, e sobre a sintomatologia da neurose de guerra, vemos o palmilhar do caminho que traria toda a transformação de ambos em relação a uma teoria onde a catástrofe traumática e o desamparo do eu viriam ocupar o centro. A partir das considerações acima, podemos formular uma hipótese. Através do sono-sonho de todas as noites, nosso aparelho psíquico e mental encontra condições psíquicas e neurológicas de introjeção, pôr para dentro dos restos diurnos angustiantes não processados pela percepção consciência, para que se dê um processo de aprendizado junto com a realização de desejos infantis recalcados. Assim, os restos diurnos das informações aterrorizantes que vieram da realidade do dia anterior não podem ameaçar o aparelho psíquico, deixando-o fora de combate pela angústia fragmentadora, protegendo a vida psíquica e o eu, possibilitando um despertar para novas percepções angustiantes, vindas do mundo exterior, na realidade compartilhada entre os homens, da pandemia e do descalabro político e institucional, além da diferença de percepção entre os homens, que leva a uma percepção de um desamparo angustiante em torno da questão da sobrevivência biológica e psíquica. Como disse Freud, os restos diurnos são genuínos perturbadores do sono e não o sonho que se esforça a resguardar. Bom, passo então para a terceira parte e última desse meu textinho. Despertar nesse contexto de riscos, rupturas e restrições. É o processo do despertar que quero dirigir minha atenção agora para ir finalizando essa pequena reflexão. Ao despertar, aos poucos, a vida inconsciente e subconsciente vai ficando para trás e o eu vai assumindo as rédeas a partir da saída da imobilidade física e sensorial. E é este eu que estava fora de combate, que supomos modificado pelo sono-sonho, que ressurge para a vida motora, sensorial, perceptiva, da atenção consciente ao mundo exterior e suas ações específicas e considerações pelas demandas dos laços sociais, sem os quais a sobrevivência natural e simbólica não é possível. É aí que há que se entender a realidade da pandemia para poder se posicionar pela sobrevivência através da ação específica de lavar a mão, usar álcool gel, usar a máscara e praticar distanciamento social físico e aproximação virtual, simples do ponto de vista da ação, mas complexa e paradoxal do ponto de vista de suas implicações subjetivas e sociais e que, portanto, tanta disparidade tem trazido. Aqui invoco a construção freudiana e ferenciana em torno da questão do desenvolvimento do eu no acesso à realidade e do nascimento do pensamento, reflexão, que eles foram palmilhando lado a lado através de seus ensaios. Mas, como não dá tempo, eu vou me deter no ensaio de Ferenczi, o problema da afirmação do desprazer, progressos no conhecimento do sentido da realidade, de 1926, que é um comentário ao artigo de Freud, A Negação, de 1925, que encontramos uma colocação original sobre a função do desprazer ao acesso à realidade. Nesse ensaio, encontramos reunidos como esteios de suas reflexões
o pensamento freudiano e spilhaniano sobre as pulsões, sendo também uma reconsideração do problema do sentido da realidade à luz da descoberta freudiana da denegação. Renata, só Oi. queria informar que a gente está mesmo no finalzinho, tá? Para você Querida, poder ter um tempinho para colocar as últimas colocações. umas 3 pagininhas, tá? Não, tudo bem. Tá? Estou avisando. Para ele, a ignorância total do desprazer, a ignorância por alucinação negativa, já não tem completo êxito e o desprazer não é mais ignorado, mas converte-se no conteúdo da percepção sob a forma da negação, de desmentido. É aí que ele situa a questão-chave do ensaio. O que deve acontecer para que desapareça o último obstáculo a essa aceitação e para que a afirmação de um desprazer, ou seja, o desaparecimento da tendência para o recalcamento, passe a ser possível? A afirmação de um desprazer jamais constitui um ato psíquico simples, mas sempre duplo. Ocorre primeiro uma tentativa de negar o desprazer enquanto fato, sendo depois um novo esforço para negar essa negação. O positivo e o reconhecimento do ruim parecem resultar sempre com o efeito de 2 negações. Se o reconhecimento do meio ambiente hostil representa um desprazer, o seu não reconhecimento comporta ainda mais desprazer. O menos agradável torna-se, portanto, relativamente agradável e pode ser afirmado como tal. Somente tomando em consideração a compensação e a evitação de um desprazer ainda maior é que poderemos compreender, em geral, a possibilidade de uma afirmação do desprazer sem que, por isso, sejamos obrigados a renunciar à busca de prazer como a tendência fundamental de todo o psiquismo. A capacidade de julgar e agir de modo objetivo é, pois, essencialmente, uma capacidade das tendências de ódio e de amor para se neutralizarem mutuamente. Existem graus diferentes no desenvolvimento da capacidade de objetividade, dos quais o último estágio, aquele de onde se extrai a conclusão da experiência dolorosa, corresponde ao abandono definitivo da onipotência, a uma espécie de estágio científico de reconhecimento do mundo. A capacidade de adaptação psíquica comporta uma disposição permanente para o reconhecimento de novas realidades e a capacidade de inibir a ação até o término do ato de pensar. A modificação masoquista da direção da agressão desempenha, sem dúvida, um papel em todo o ato de adaptação. A renúncia das partes amadas do eu e a introjeção do que é estranho constituem processos paralelos. Só podemos amar, ou seja, reconhecer os objetos, à custas do nosso narcisismo. É aqui que Ferenczi invoca Sabina Spielrein de A Destruição como Origem do Devir, de 1912. O mais surpreendente nessa autodestruição é o fato de que, nesse caso, na adaptação, o reconhecimento do mundo circundante, a formulação de um julgamento objetivo, a destruição converte-se verdadeiramente numa causa de devir. É tolerada uma destruição parcial do eu, mas somente com o objetivo de construir, a partir do que restou, um eu capaz de resistência ainda maior, ao passo que o eros, liberto por ocasião do desentrincamento pulsional, transforma a destruição num devir, num desenvolvimento contínuo das partes que permaneceram incólumes. Como toda a psicologia, a psicanálise também se choca um dia com a rocha do orgânico que sonda as profundezas. Os próprios traços mnêmicos são cicatrizes de impressões traumáticas, produtos da destruição que Eros, infatigável, decide, não obstante, empregar no seu sentido, ou seja, a favor da vida, na preservação da vida. Faz deles um novo sistema psíquico
que permite ao eu orientar-se melhor em seu meio ambiente e formar julgamentos mais sólidos. De fato, só a pulsão de destruição quer o mal, e é Eros quem dela extrai o bem. Todo o processo de pensamento poderia consistir nesse trabalho de cálculo da máquina de calcular ferenciana, em grande parte inconsciente, que vem inserir-se entre a sensibilidade e a motilidade e do qual só o resultado tem acesso à consciência, ao passo que os traços mnêmicos que serviram para efetuar o trabalho propriamente dito permanecem escondidos ou inconscientes. O gesto de colocar a máscara pensado e não espontâneo ainda, tapa não só o nariz, mas a boca. Impele-nos a pensar no que se pode cheirar, o que se pode degustar, pôr para dentro, mudando definitivamente nossa relação com o consumo irrefreável do mundo. O fazemos para evitar um desprazer maior de ficar sem cheirar ou degustar, ou de morrer ou causar a morte. A Covid-19 expõe as pulsões de vida e de destruição a um desencantamento radical, onde aceitar um desprazer em troca de um desprazer maior traz modificações ao nosso eu, implica várias mortes temporárias ou definitivas do eu, na confiança de um renascimento de si como reinvenção. O mergulho que alguns de nós temos feito nas nossas marcas mnêmicas singulares, frutos dos nossos traumatismos singulares, e nas marcas da história da espécie, recuperação de marcas mnêmicas de experiências de outras espécies, ou da história da nossa espécie em relação à história do planeta e das outras espécies, nos vem ressituando em outros planos de contato com a natureza terráquea e cósmica, numa perspectiva de tempo radicalmente diferente que 2020 inaugurou para os terráqueos que habitavam o planeta. O isolamento social, a máscara, a higiene das mãos e a vacina são as vacilantes e oscilantes grandes conquistas do espírito científico, que é lento e paulatino e que apenas a psicologia dos processos anímicos pode tornar acessível a cada um, a cada vez. Somente Eros, a potência da vida, o cultivo do vivo, que se faz presente a cada noite nos sonhos, e nos sonhos de comunidade e solidariedade, que acolhem a dor das enormes perdas de seres humanos que estamos vivendo e a ameaça de mais perdas, pode nos ajudar a decidir a cada despertar, inalando e exalando, cheirando e assimilando as novas informações da realidade, a calcular mais uma vez de que sair para fora exige máscara e distanciamento para preservar o momento em que nos abraçaremos todos novamente e renovaremos com eus modificados pela experiência traumática catastrófica, novos sonhos de humanidade possíveis e uma nova consciência alerta às novas possíveis catástrofes ambientais e políticas. Muito obrigada. Parabéns, Renata, pelo belo texto, pelas essas belas palavras. Né, como a gente estava falando antes, né, encontros como esse são muito bons, né, no sentido da gente poder encontrar, né, poder pensar junto, compartilhar e ver novos possíveis. Né? E essa articulação do Ferenc com a Sabina, muito interessante. E agora, aproveitando, então, né, o próximo momento aqui do nosso evento, imagino também que muitas pessoas tenham, né, questões e perguntas a fazer, então eu vou aqui passar a palavra para todos, né, e vou dar uma olhada aqui também numa lista, né, que a gente está organizando de perguntas, e aí passar a palavra para quem quiser colocar as perguntas para as nossas apresentadoras de hoje. E também sintam-se à vontade, quem quiser fazer comentários, né?
sobre as apresentações. Posso fazer uma pergunta? Bom, pessoal, pela nossa hora, que agora a gente vai precisar encerrar, mas eu gostaria de agradecer muitíssimo a apresentação da Adriana e da Renata, e pelos belíssimos e importantes trabalhos. E gostaria também, bom, eu tenho alguns dados, informações para dar, mas também quero passar a palavra para vocês duas, se vocês gostariam de dar uma última palavra, né, aqui sobre o evento de hoje. Só agradecer muito essa manhã, mais uma vez, como todas as que foram extremamente estruturantes em 2020, essa manhã tão agradável de conversa, e saber que continua em várias inquietações que virão pelo ano afora, já todos muito interessantes pelo aperitivo que o Eduardo vai falar. Obrigada. Também quero agradecer muitíssimo, é bem importante para mim ter apresentado especialmente para vocês esse projeto, de certo modo eu sonhava com esse encontro aqui, né? Então o convite, eu fiquei muito feliz com o convite, muito feliz de trabalhar com a Renata, muito contente pelo projeto Inquietações seguir esse ano, né? Já tinha ficado muito feliz pela criação dele no ano passado. Agradecer super a organização, né? Sempre super bacana trabalhar com vocês. Muito. E é isso, muito obrigada. É um prazer estar aqui e ter passado esse tempo com vocês. Adriana, nós que agradecemos a presença de vocês e pelos belos trabalhos, essa rica discussão que a gente pode ter hoje, né? E diante de um momento tão difícil, como a gente falou. E, bom, também gostaria de fazer o convite, né, para os próximos eventos, né? Então vai ter um próximo evento do projeto Inquietações Clínico-Políticas, no dia 22 de maio, né, intitulado Ferenczi e os Americanos, com a apresentação do Gustavo Jim Gomes e a Denise Goldfein, e com a mediação do Cláudio Vax. E também gostaria de lembrar a todos que o evento de hoje vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, e que vocês podem acompanhar também as nossas atividades pelo Facebook e pelo Instagram. Então, um abraço a todos e um bom final de semana.